Eu acho que este é o vídeo mais difícil que eu já gravei na história deste canal. E é um dos mais pedidos por vocês também. Quer dizer, mais ou menos, porque faz tempo, desde o começo do canal, que vocês pedem: Paulona, pelo amor de Deus, faz um vídeo sobre os seus livros favoritos, seus 10 livros, seus 20, seus 30 livros. Enfim, fato é que este vídeo está indo ao ar no meu aniversário, dia 8 de março, e não um aniversário qualquer, um aniversário que costuma ser marcante para muitas pessoas, porque é um aniversário de 30 anos, vamos poupar as neuras sobre tudo isso por aqui, mas eu fiquei bastante reflexiva em relação a reflexões sobre o passado, etc. Acho que com os 30 anos, eu acho que dá aquela coisa, né? Meu Deus, o tempo tá passando mesmo, né? Sou adulto, menina, e olha que eu já me banco faz muito tempo, mas tá batendo um pouco aqui. E aí eu pensei em fazer algo especial, já que este vídeo vai ao ar justamente... O dia do vídeo é justamente o dia do meu aniversário, e isso, bom, é uma coincidência, porque os vídeos vão ao ar aos domingos aqui no canal, e obviamente não é todo 8 de março que cai no domingo, né? Mas aconteceu neste ano. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer uma espécie de retrospectiva 30 anos de livros, falar um pouco da minha história como leitora, dos livros que mais me marcaram ao longo desses anos. Não necessariamente vão ser os meus livros favoritos, óbvio, muitos dos meus livros favoritos vão estar aqui, mas eu queria trazer livros que de algum modo me moldaram, que se fosse para fazer um vídeo, por exemplo, dos favoritos, provavelmente alguns deles não estariam num vídeo de favoritos, mas são livros que tiveram um papel muito importante ao longo da minha trajetória como leitora e queria compartilhar um pouquinho com vocês. Foi uma árdua tarefa, talvez vocês estejam vendo que tem várias pilhas. Aqui eu tentei me limitar a 30, não sei se tive sucesso, mas eu tentei chegar o mais próximo do 30 possível, até pra gente não ficar falando aqui pra sempre. Mas foi um exercício não só difícil, mas muito bom, porque eu, felizmente, tenho o privilégio de ser uma leitora desde pequena, e é muito interessante olhar para as estantes aqui e ver reflexos não só de quem eu sou, mas também de quem eu já fui e de quem eu quero ser um dia. E muitos desses livros me trouxeram até onde eu tô hoje, ajudaram a moldar a Paloma que eu sou hoje, e muito provavelmente também vão ajudar a moldar a Paloma de daqui a alguns anos, porque galera de casa sabe, eu sou uma ferrenha defensora da releitura. E vambora então, sem mais delongas. Eu lembro quando eu falei da ideia deste vídeo pro meu marido, ele falou: ai, quantas menções honrosas você vai fazer? Porque eu tinha falado da ideia de me limitar a 30, de tentar me limitar a 30. E bom, já vamos começar com algumas menções honrosas. Seguinte, como eu disse, sou uma leitora desde pequena. Eu fui uma leitora, como muitos leitores brasileiros, aliás, formada por Turma da Mônica. Turma da Mônica fez muito parte da minha infância. Infelizmente, eu não tenho nenhum gibi aqui. Na casa dos meus pais, acho que tem, mas eu acho que eu queria ter algo da Turma da Mônica aqui pra simbolizar nas estantes, porque eu comecei a ler lendo Turma da Mônica, e também uma caixinha que não está aqui, está em Fortaleza, de onde eu sou, aliás, que é uma caixinha da Disney. Eu vou deixar aqui os clássicos. Eu lembro que numas férias passadas eu achei essa caixinha, eu fiquei tão feliz, porque muitas das minhas memórias como leitora vêm daquela caixinha. Eu lembro que eu lia com um primo meu, e eu abri e tem coisas que a gente escreveu, sabe? Nossa, muito bom. É legal demais ter essas memórias que datam de tão cedo já com os livros, e eu queria trazer alguns aqui para vocês. Então, li muito Turma da Mônica, depois passei ali para os infantos juvenis, por exemplo, Diário da Princesa, que eu não tenho mais aqui, mas eu amava, Jogos Vorazes, Crepúsculo, que era uma coisa muito da minha época, acho que da minha adolescência. Eu sou de 96, né? Eu não gostava, eu achava bem ruinzinho já na época, pra ser honesta, então não passei muito por isso, mas eu tenho alguns que me marcaram muito e que estão na estante ainda, como, por exemplo, Arthur Conan Doyle e os livros de Sherlock Holmes. Eu amava, 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 amava. Eu demorei pra me render a Agatha Christie, eu não gostava tanto, mas os livros de Sherlock Holmes eu sempre amei. Temos também aqui O Mundo de Sofia,
Romance da História da Filosofia. Eu amo este livro. Este caiu nas minhas mãos ali um pouco, acho que eu tinha uns 11, 12 anos. Eu lembro que eu tive uma impressão de que era um livro difícil, sabe? Foi a vez que eu peguei um livro e fiquei, nossa, estou tendo um pouco de dificuldades. Acho que até então eu não tinha tido grandes dificuldades para ler livros. Tem também, não peguei aqui, mas eu vou pedir para a edição colocar a capa dele, que é Caninos Brancos, do Jack London, que eu acredito que foi o primeiro clássico que eu li na minha vida. Eu devo ter pegado ali por volta dos 8, 9 anos, se eu não me engano, mas eu tenho muito carinho por aquele livro. É um livro que eu quero muito reler. 1984, de George Orwell, que acho que também tem um papel muito significativo na vida de muitos leitores, na formação de muitos leitores. Tem alguns livros que não estão aqui também, mas que quero fazer menções honrosas, como, por exemplo, a série Pretty Little Liars, Gossip Girl, Ana e o Beijo Francês. Gente, amava tudo isso. E eu faço questão de ressaltar isso porque eu acredito que o meu canal ficou bastante conhecido por conta dos clássicos, porque vocês vão ver muitos clássicos aqui, eu adoro os livros clássicos, e eu percebo que alguns leitores de clássicos estranham quando certos livros aparecem aqui, que fogem um pouco dos clássicos, umas coisas mais, por vezes, livros infantos juvenis, e realmente esse tipo de livro não forma a maior parcela do que eu leio, mas eu gosto de muita coisa diferente e eu acho meio triste ver como toda vez que esse tipo de livro aparece aqui, acabam gerando algumas críticas nos comentários. E eu digo isso porque, gente, seguinte, para formar um leitor, a gente precisa dar a ideia de que ler pode ser algo divertido. Pode ser algo legal. E desculpa, você dificilmente vai fazer isso dando Memórias Póstumas de Brás Cubas para uma criança de 9 anos. Hoje eu vou falar de Memórias Póstumas de Brás Cubas daqui a pouquinho, inclusive, porque foi um dos meus livros formadores. Mas eu gosto muito da ideia, falando de formação de leitores, eu gosto muito da ideia de olhar para a literatura como se fosse um músculo, sabe? Então, quando você vai para academia, você não começa com 40 quilos no supino. Bom, pelo menos eu não comecei. Você vai subindo aos poucos, vai se acostumando, tem exercícios que às vezes você nem faz, porque precisa começar de um outro lugar para ir fazendo umas progressões. E eu acho que com literatura é a mesma coisa. E eu não seria a leitora que eu sou hoje se eu não tivesse lido livros como Diário da Princesa, Pretty Little Liars, Gossip Girl e tantos outros. Inclusive, estou relendo Gossip Girl, tá? Está sendo uma experiência interessante. Em breve, comentários sobre isso. Mas queria deixar isso aqui porque eu acho que muitas vezes leitores acabam fazendo um certo serviço em relação à literatura ao ver pessoas lendo livros mais bobinhos, digamos, sendo que esses livros muitas vezes têm seu valor. Eu gosto de dizer que Gossip Girl andou para que Thomas Mann pudesse correr. Foi o pensamento que me ocorreu enquanto eu pensava na ideia deste vídeo, então não podia deixar de falar desses outros livros. E que vira e mexe, alguns desses livros acabam aparecendo por aqui de vez em quando, porque é isso, somos seres múltiplos. Eu acho muito interessante a ideia de uma pessoa que consegue ler Tolstói e ao mesmo tempo ler um livro mais bobinho, me parece muito mais interessante do que a pessoa que só lê clássicos. Então, fica o pensamento e bora, então, continuar agora, feito essa pequena digressão. 2 livros que me vieram muito à cabeça enquanto eu estava fazendo essa retrospectiva na minha cabeça. O Wonder, da... é R.J. Palacio? Eu acho que é isso. Mas foi o primeiro livro que eu li inteiro em inglês. Eu lembro que eu amei. Não é um livro tão falado hoje em dia, mas se você tem aí um leitor em formação ou gosta de livros infantos juvenis, eu acho que super vale dar uma chance. É um livro sobre um garotinho que nasce com um rosto um pouco diferente, sofre bastante bullying por conta disso, mas tem lições maravilhosas ali. É uma história linda de chorar, de apertar o coração, mas também de ter um pouco mais de esperança na humanidade. Eu lembro que gostei bastante do livro. Não tem como não falar também dos livros que mais me marcaram ao longo
do período escolar ali, 8º ano para frente, eu diria, aí falando especificamente de clássicos brasileiros, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, que não está aqui na minha mão porque eu não sei onde está este livro. Vocês vão ver que tem alguns livros que não estão aqui no meu colo, por mais que eu tenha na estante, porque eu não sei onde eles estão. Eles estão por aí, pelas estantes, pela casa, não sei, falei todo o meu drama da arrumação das estantes em um vídeo longuíssimo que foi ao ar recentemente aqui no canal. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui. Falei um pouco sobre eu estar também tentando limitar por hora a quantidade de livros que entram aqui para a estante. Eu gosto muito da lente do Machado de Assis, de como ele enxerga o povo brasileiro. Eu acho que são livros muito brasileiros na sua essência, se você olhar. E, bom, eu lembro de que na época da escola a galera gostou mais de Dom Casmurro, e eu acho que é o favorito do brasileiro quando a gente pensa em Machado, mas o meu amor número 1 sempre foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, desde a época da escola. Eu lembro que eu amava este livro, reli recentemente e continuo gostando muitíssimo. Machado, gênio. Outro livro da nossa literatura que me marcou muito, um livro que eu já li e reli. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, links estarão aqui e também na descrição para vocês. Este é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Eu lembro que eu fiquei muito tocada, especificamente na primeira leitura, com a história da baleia. A cachorrinha que, inclusive, ilustra a capa desta edição maravilhosa, comemorativa de 80 anos, lançada pela editora Record. Aqui a gente tem alguns facsímiles, ó. Olhem só. É um livro belíssimo. Não sei se dá para achar essa edição ainda, mas se der e você for fã do livro, eu acho que vale, porque, como eu disse, ela é belíssima. Mas na releitura acabou me chamando mais atenção pela questão da linguagem, de como a linguagem acaba sendo o limite do nosso imaginário e muitas vezes do que a gente pode fazer. E eu reli este livro muito próximo também de uma releitura de 1984, e estes livros conversam muito na minha cabeça, porque são livros que falam, sobretudo, eu acredito, sobre linguagem. 1974, aliás, também tem vídeo aqui, foi um dos livros, meu Deus, um dos vídeos que eu mais gostei de fazer pro canal. Então, links também na descrição e aqui do ladinho para vocês. E aí, para encerrar as menções honrosas, acredito eu, temos 2 livros que trazem muita memória para mim, memórias boas. O primeiro deles é Catarina Grande, do Robert K. Massie. Eu li isso aqui, gente, será que tem um ano? Nossa, olha, eu já escrevia o meu nome nos livros. Isso aqui é de 2010, eu acho, gente. Deixa eu ver de quanto é a edição, porque eu comprei bem perto, 2011. Então foi 2011 mesmo que eu comprei, se essa edição é de 2011 aqui, porque eu lembro que eu vi quando ia ser lançado, 2012, na verdade. 2011 foi lançado fora, 2012 aqui, então foi em 2012 mesmo que eu comprei, porque eu lembro que eu vi na parte de lançamentos, e eu lembro que eu fiquei encantada. Mas não só eu gosto muito do livro, da história dessa mulher e de todos os obstáculos que ela teve que passar, etc. Gente, é uma figura problemática também, tá? Tem inúmeros pontos, mas eu fiquei muito admirada com a trajetória. Uma mulher que governou a Rússia por tanto tempo, foi a última mulher a governar a Rússia, aliás, e tanta coisa que aconteceu aqui que serviu de base para a literatura que futuramente eu viria tanto a amar, que é a literatura russa. Mas eu lembro muito disso aqui porque era um livro meio carinho na época do lançamento. Eu acho que ele custava por volta de 70, 80 reais. Que, bom, se a gente pensar que isso era lá em 2012, bom, era um dinheiro significativo. E eu lembro direitinho, eu recebia dinheiro dos meus pais para escolher um lanche na hora do recreio do colégio. E eu lembro que a partir deste livro eu tentei dar uma economizada, sabe? Eu sempre tentava escolher lanches que possibilitariam sobrar um pouquinho, um troquinho. E eu lembro que eu juntei dinheiro, acho que por um mês ou algo assim, para conseguir comprar este livro aqui. Eu lembro de ter ficado tão feliz quando eu comprei. Era uma época em que a Saraiva ainda tinha livreiros, e por livreiros eu digo pessoas que realmente eram apaixonadas por livros. Bom, a galera que tá assistindo a este vídeo, que é de Manaus, porventura, e que é mais ou menos ali, tem mais ou menos a minha idade ou mais velho, com certeza deve lembrar da Saraiva Mega Store, do Shopping Manauara. E eu lembro que eu namorei muito este livro
antes de comprá-lo, eu consigo ver a cena em terceira pessoa, sabe? Eu lá com meu dinheirinho que eu juntei por tanto tempo para ir finalmente comprar o livro, devorar, falar dele para os meus amigos, até 2 amigos depois acabaram lendo este livro, que, né, olha, gente, uma proeza, né? Um livro grande, um bando de adolescente ficar lendo. Olha, a panfleteira já desde cedo. Então eu tenho muito carinho por isso aqui, muitas memórias boas. E isso aconteceu aqui, nossa, para muitos livros, essa coisa de eu ter que juntar um dinheirinho, às vezes, inclusive com o próximo livro, já vou falar aqui então, que é o primeiro volume das Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin. Este foi um livro que eu rachei com os meus pais. Meus pais, por vezes, assim, me davam livros, mas, bom, eu comprava muitos livros. Então, teve uma época que eles começaram a falar: olha, a gente pode comprar, mas você tem que juntar um pouquinho. E eu acho que foi importante também para eu criar essa ideia de ter que juntar dinheiro para conseguir as coisas que eu quero, sempre fazer um dinheirinho sobrar. Mas este livro especificamente está aqui representando toda a série das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu comecei a ler porque um amigo meu falou que estava lendo, que estava gostando muito. E ele disse que era para eu correr com a leitura, porque o 5º livro logo seria lançado e, em breve, o moço, no caso o George R. R. Martin, ia acabar com a série, ia lançar, então concluir. Vocês devem estar rindo da minha cara, né? Porque isso foi o que? 2013, eu acho, e cá estamos até hoje. O último livro a ser lançado foi efetivamente o 5º livro. E eu lembro que eu li isso aqui e eu fiquei muito fascinada. Foi a partir deste livro que eu comecei a ler mais ou menos o que eu leio hoje. Porque eu lembro que eu vi as coisas aqui, aquela alternância de narradores, um mundo tão rico sendo criado, essa coisa da trama política, que eu ficava, gente, é possível fazer isso através de literatura? Assim, abriu muito a minha cabeça. O pessoal do canal sabe que eu sou muito vidrada em narradores, eu gosto muito de analisar narrador, adoro um narrador não confiável, e eu acredito que tudo isso começou com o Bentinho lá em Dom Casmurro e também aqui com George R. R. Martin e seu A Guerra dos Tronos. E eu tenho memórias muito boas da época de ler este livro, porque era uma época em que o Twitter ainda não era o esgoto da internet. Então eu lembro que tinha uma comunidade leitora muito grande dos livros na internet, tanto no Twitter como no Tumblr, finado Tumblr. Tinha comunidade no Facebook. E eu lembro que, assim, eu não tinha tantos amigos leitores. Então tinha esse amigo meu que também estava lendo e a gente conversava, mas eu queria falar com mais gente. Eu lembro que na internet eu conseguia fazer isso. Então, nossa, tem uma pessoa, aliás, com quem eu falo até hoje, que eu conheci naquela época em fórum ou Twitter, assim, de Game of Thrones. Era muito gostoso mesmo, muito legal. E aí, depois veio a série. Então eu acho que a galera se movimentou ainda mais em torno dos livros. Era uma época muito gostosa. Eu tenho memórias maravilhosas disso aqui mesmo. Eu sei que muita gente tem essa memória assim, em relação a Harry Potter. Harry Potter também tem um lugar gigantesco no meu coração, inclusive eu podia ter pegado, né? Mas deixo aqui. Mas eu acho que esse sentimento que muita gente tem em relação a Harry Potter, eu tenho mais em relação à Guerra dos Tronos, as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu amava isso aqui, tanto que eu lembro que eu devorei. Gente, o terceiro livro é uma lapada, é o maior livro. Eu acho que eu li em coisa de 3 dias, eu lembro que eu varava madrugada, louca, não conseguia parar. E eu ficava, não, gente, vai lançar já já o 5º livro, depois o 6º, depois o 7º, eu tenho que... Eu sei que o 5º livro eu li no original, em inglês, porque a tradução ia demorar um pouco mais para sair. Eu falei, vamos ler no original mesmo. Acabei pegando. Ai, gente, é uma besteira. As histórias em relação aos livros. Eu não vou citar nomes aqui. Não sei nem se essa amiga vai assistir este vídeo, mas uma amiga minha estava afim de um menininho. Aí esse menininho gostava muito de A Guerra dos Tronos, e aí ela comprou o 5º livro pra ele, só que eles estavam meio que num rolo e ela queria saber se ele ia dar algo, acho que era Dia dos Namorados, alguma coisa assim, sei lá, aniversário de rolo, não sei o que que era, mas eu sei que ela comprou na expectativa de receber algo de volta. E acabou que o menininho não deu nada pra ela e ela falou, amiga, quer saber? Fica com esse livro pra você. E eu o quê? Fiquei felicíssima.
E aí acabei lendo o quinto livro no original mesmo. Ai, gente, as lembranças. Ai, muito bom ser leitora desde pequena, meu Deus. E estas foram as menções honrosas. Ai, Jesus, eu tô vendo aqui que tem mais de 20 minutos já de vídeo. Eu queria que este vídeo tivesse não muito mais que 1 hora. E ainda temos muitos livros. Mas bora começar então. Começando por Persuasão, da Jane Austen. Eu sei que o favorito de muita gente é Orgulho e Preconceito. Hoje em dia talvez seja o meu, inclusive. Eu vou falar dele mais lá pra frente na linha do tempo, porque este foi o livro que fez a Jane Austen me ganhar. Aqui a gente tem uma protagonista que é introvertida. E eu lembro que por muito tempo, né, lendo esses livros de mulheres, protagonistas mulheres, por vezes eu ficava um pouco incomodada sobre, inclusive no próprio Orgulho e Preconceito, tem muito essas mulheres que são meio descritas como forças da natureza, né, pessoas muito expansivas, que se colocam muito fortemente, e por mais que eu considere essas personagens admiráveis, eu sempre fui mais na minha, mais quietinha, e por vezes eu não conseguia me reconhecer tanto nesse tipo de livro. E aí veio a Jane Austen e entregou esta protagonista aqui, que gerou muita identificação da minha parte. Eu adoro essa história, eu adoro a carta que a gente tem aqui. Eu sei que é um livro que muitos podem achar um pouco açucarado demais, eu entendo, mas eu acho a carta aqui lindíssima. Quem leu sabe do que eu tô falando. E eu não vou me alongar muito sobre os livros aqui, tá? Porque senão este vídeo vai ter 3 horas. E sobre Persuasão nós temos inclusive resenha aqui no canal. Então eu vou deixar aqui, mas é um Jane Austen que eu acho que por vezes fica meio esquecido no churrasco. E eu amo demais. Também memórias muito boas da leitura deste livro. Agora temos um livro que na verdade está simbolizando um outro livro. Aqui temos A Arte do Romance, de Milan Kundera, mas que está aqui representando A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, que é um dos livros da minha vida, disparado. Tanto ele como o próximo livro, vou falar aqui já dele também, O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse, foram livros que eu li mais ou menos na mesma época. Eu tinha por volta de uns 16, 17 anos. Algumas mudanças muito grandes estavam acontecendo na minha vida. E eu lembro que foi um período em que eu me refugiei muito nos livros. E estes 2 livros me marcaram muito. A discussão do Kundera em relação ao peso e a leveza, aquela coisa de a vida meio que não ter rascunho, né? A vida é isso, ela tá acontecendo, não tem como a gente treinar pra ela. E era justamente aquela época em que a gente toma a suposta decisão mais importante da nossa vida, que é justamente sobre a escolha profissional, etc. E são livros que falam, ambos, sobre escolhas, sobre possibilidades. Foram livros que me marcaram demais e foram livros que eu pude reler mais adulta. Inclusive, recentemente, eu acho que O Lobo da Steppe foi no ano retrasado e A Insustentável Leveza do Ser foi no ano passado. Ambos têm vídeo aqui no canal, os links também ou aqui ou na descrição, tá? Eu digo ou aqui porque aqui tem limite de vídeo pra colocar, mas na descrição não tem, então não vou deixar os links pra vocês. Mas amo, amo, amo. Em relação ao Lobo da Steppe, eu diria pra você assistir ao meu vídeo antes de ler. Eu geralmente não acho que você precisa de várias coisas antes de ler o livro, eu não sou muito partidária disso, mas pro Lobo da Steppe, se você puder assistir ao vídeo, eu recomendaria fortemente, porque este livro tem algumas questões aqui que eu acho que podem ser um pouco mal entendidas, e eu acho que é bom já ter algumas coisas colocadas de antemão, tá? Mas, eu amo demais, eu amo Hermann Hesse e este é o meu favorito dele. E sobre Milan Kundera, o que dizer? Insustentável Leveza do Ser, maravilhoso. Vamos agora para a época da faculdade. Então, 2 livros específicos me marcaram muito ao longo da graduação. Eu sou formada em economia, estudei em uma faculdade que tinha uma biblioteca maravilhosa, uma não, várias bibliotecas maravilhosas, que é a Universidade Estadual de Campinas, vulgo Unicamp, saudade daquele lugar, aliás. E aí peguei muita coisa para ler na biblioteca, não só de economia, aliás, muita literatura também mesmo, mas ressalto 2 aqui que foram importantes para minha formação. O primeiro deles é Desenvolvimento como Liberdade, do Amartya Sen. Liberdade é um valor
muito importante pra mim. E é engraçado, assim, como eu tenho memórias, às vezes, de quando eu era pequena, às vezes conversando com a minha mãe também, assim, eu vejo que eu, por vezes, tinha reações muito extremas quando eu via tentativas de cercear a minha liberdade de algum modo. Tem coisas também no Brasil que eu acho que acabam me incomodando muito mais do que pessoas na mesma bolha do que eu. Essa questão da insegurança, principalmente você sendo mulher, né? Nossa, isso é um negócio que me deixa maluca num nível que eu acho que talvez não seja muito saudável, que eu vejo que não afeta tanto algumas pessoas do meu círculo como me afetam. Enfim, e aqui o Amartya Sen vai desenvolver alguns pontos, alguns males que podem acabar implicando redução da liberdade, redução do leque de escolhas, muitas vezes, por mais que sejam de formas indiretas. Por exemplo, ele coloca aqui pobreza extrema, fome coletiva, subnutrição, destituição e marginalização sociais, privação de direitos básicos, carência de oportunidades, opressão, insegurança econômica. Eu acho que quando a gente pensa em questão de cercear a liberdade, muitas vezes a gente pensa em censura, e sim, é algo horroroso, mas existem coisas muito mais corriqueiras e que cerceiam a liberdade de tanta gente. Ainda mais falando de um país tão desigual quanto o Brasil. O Sen, se não me falha a memória, ele até chega a mencionar o Brasil, apesar de que ele fala muito da Índia. Eu sei que tem a China também. O Amartya Sen, aliás, isso é outra coisa que eu gosto muito dele. Ele é indiano, um economista indiano. Ele ganhou Nobel de Economia. E eu acho que o fato de ele fugir ao estereótipo do Nobel de Economia, então esse homem branco, eurocêntrico, etc. Eu acho que isso traz todo um tempero especial pro olhar dele. Foi um livro que me marcou muito, porque muito de eu ter entrado na faculdade de economia veio por querer entender desigualdade social, e eu acho que este livro aqui me ajudou bastante nesse sentido. E um outro livro que me marcou bastante, mas não é exatamente essa edição, tá? Essa é a edição mais recente do livro, mas é o Nudge, do Taylor, Richard Taylor, e do Cass Sunstein. Taylor, que, aliás, outro Nobel de Economia, ganhou o Nobel principalmente pelo trabalho dele com economia comportamental e arquitetura de escolha, e foi um livro que abriu todo um mundo para mim. Eu lembro que quando eu li, principalmente, trouxe esse livro aqui, mas tem um outro dele, chamado Misbehaving. Eu li os dois meio em conjunto. Primeiro o Misbehaving, depois eu fui olhar se tinha mais coisa do autor, e aí cheguei na primeira edição deste aqui. Este aqui é praticamente um novo livro, tá? Então, se você leu a primeira edição e tá na dúvida se acha que deveria ler essa edição mais recente, gente, acho que sim, tá? Adiciona bastante. Ao primeiro, os exemplos são mais modernos também. Fora que eu amo a escrita dos dois. O Taylor é muito engraçado, juro. Já vi várias coisas dele, estão aí na internet, vídeo, podcast, etc. Porque eu sempre dou muita risada. Eu aprendo muita coisa e dou muita risada, porque ele é maravilhoso. Eu acho que é um livro engraçado também, vira e mexe. Eu escrevi um texto que foi lá na minha newsletter recentemente, e eu usei como base alguns conceitos deste livro. E aí eu, passando aqui, eu vi vários haha, e eu fiquei, gente, como assim? É um livro de economia, e tem várias risadinhas aqui anotadas, mas é um livro muito divertido. E é um livro que eu acho que mostra essa coisa de como a vida, às vezes, a gente dá círculos, né? Porque eu lembro que eu li isso aqui, então, fiquei encantada com economia comportamental, mas ainda era um nicho muito pequeno no Brasil. Eu lembro que eu tentei fazer iniciação científica no meio, mas não tinha muitas referências para me ajudar nisso. Eu acabei indo para a parte de econometria. Econometria, que é basicamente uma parte mais matemática, envolvendo bastante cálculo da economia, que, enfim, adoro também, mas eu sempre ficava, putz, essa coisa de economia comportamental me chamava. Eu até cheguei a cogitar, mas assim, desisti muito rápido, porque o ambiente acadêmico não é muito pra mim. Mas eu lembro que me fez cogitar um pouco a ideia de talvez fazer um mestrado, algo assim, envolvendo o tema. Mas acabei desistindo e veja só, por isso que eu digo, a vida dá voltas. Eu hoje trabalho muito com economia comportamental. Pauta, nossa, 100% o meu trabalho. Eu sou planejadora financeira. Se você quiser saber um pouco mais do meu trabalho, tem uma lista de espera, um formulário aqui com uma lista de espera e um textinho onde eu falo um pouco mais do meu trabalho. Então, se você quiser conhecer mais, pode clicar ou também deixar alguma coisa aqui nos comentários que eu respondo. Mas, pois bem, é muito legal ver que o sonho de uns 10, 12 anos atrás, que eu pensava, deve ser tão legal conseguir trabalhar com isso, acabou que virou
realidade. E a própria ideia de economia comportamental me parece meio que um pleonasmo, sabe? Porque para mim não tem como falar de economia sem falar de comportamento. E até porque a gente tem essa ideia, a gente gosta de pensar em nós mesmos como seres racionais. Gente, oh, meu Deus, se vocês soubessem, e muitos sabem, né? Imagino eu. A gente não é tão racional quanto a gente gosta de imaginar, não. A emoção desempenha um papel muito significativo em nossas vidas e é um baita erro não levar isso em consideração. E a economia comportamental faz isso, leva em conta a nossa irracionalidade também, essa parte da emoção que muitas vezes toma conta. Livro incrível. Eu li essa edição no ano passado e foi uma das minhas melhores leituras do ano. Tem vídeo sobre as minhas melhores leituras do ano passado. Links aqui pra vocês. E foi também no comecinho da faculdade que eu entrei em contato com ele, o amor da minha vida, o meu autor favorito, Lev Tolstói. Eu comecei a ler Tolstói pelos contos, na verdade. Eu lembro que eu vi aquela edição, que é a edição que eu tenho, inclusive, da Cosaque Naif, belíssima. A Cosaque que voltou, aliás, agora não é Cosaque Naif, é só Cosaque. E quem sabe eles não relançam aquela edição dos contos, porque, gente, sério, que primor. Não sei se eles vão conseguir, porque eu acho que os direitos estão todos com a Companhia das Letras, então, a ver, mas a edição é incrível. Eu lembro que eu vi aquilo e fiquei, meu Deus, preciso. Já tava com Tolstói na mira há um tempo, e aí li os contos, fiquei fascinada, e eu lembro que ele me ganhou de vez na segunda coisa que eu peguei pra ler dele, que foi Felicidade Conjugal. Eu amo de paixão essa novela. Tem acho que 2 livros, um não é bem livro, mas... Ai, 2? Ai, 4. Acho que dá pra fazer um vídeo sobre isso, inclusive. Bom, eu não me considero uma pessoa romântica, mas eu gosto muito de pensar sobre o amor. E este foi um livro que me fez pensar muito sobre relacionamentos em geral, sobre essa suposta ideia de que opostos se atraem, que pra mim é uma grande balela, sobre relacionamento ser muito sobre escolha também. E é engraçado, eu tô passando aqui as páginas dos livros, eu tenho algumas anotações, tem algumas coisas que eu fico... Gente, olha, eu lembro que era uma época, olha isso, eu marcava meus livros sempre com essas flagzinhas adesivas, combinando com a capa do livro. Hoje ainda tento fazer isso, mas antes isso, gente, era um outro nível aqui. Eu acho que não dá pra ver, mas tem desse verdinho aqui, tem do roxinho. Nossa, eu tava empenhada, menina. E o marca-texto que eu usava também pra marcar as coisas eram da cor do livro. Uma grande fresca, né? Ai, legal ver isso, não lembrava disso. Então, Felicidade Conjugal, a gente tem resenha pra todas, acho que quase todas, isso, quase todas as novelas do Tolstói aqui, tá? Vamos lá. Foi no comecinho da faculdade também que eu li meu primeiro Saramago, que foi As Intermitências da Morte. Saramago é um dos meus autores favoritos, o famoso véio, pra galera aqui de casa. E eu amo esse livro. Para mim, esta é uma excelente porta de entrada para o mundo do Saramago, porque você consegue se familiarizar com o jeito dele, com o estilo dele. É uma escrita bastante peculiar, principalmente pela pontuação, ou falta dela, na verdade. Mas é uma narrativa muito divertida, que coloca muito para pensar. Tem todo o humor do Saramago aqui, aquela coisa ácida, muito sagaz. Eu acho que é uma pequena amostra do mundo de Saramago. Eu acho que é o meu livro favorito dele até hoje. Já li, já reli também, maravilhoso. Um pouco depois, mais pra frente, acho que foi pro 3º ano de faculdade, eu li pela primeira vez O Senhor dos Anéis, aqui representado em um volume só, pelo A Sociedade do Anel, que é o primeiro volume. Esta edição belíssima da Martins Fontes, eu acho que não dá pra encontrar mais hoje, mas, gente, eu amo essa edição, sou apaixonada por ela. Gosto muito da tradução também, eu acho que mudou, né, é porque foi pra outra editora, tá com a HarperCollins, mas eu tenho muito carinho por essas edições. Eu li basicamente porque... Senhor, meu marido, é apaixonado por Senhor dos Anéis. Nossa, acho que dava pra falar, talvez, dele. Teve o Hobbit também, que foi um livro que eu já li e reli. E eu lembro que eu emprestei, inclusive, pro meu marido, que à época era meu namorado, assim, a gente se conheceu na escola. E eu lembro que ele falava,
falava, você tem que ler Senhor dos Anéis, só que eu tinha lido o Silmarillion, e aí eu fiquei um pouco traumatizada, eu li o Hobbit, depois o Silmarillion, aí eu fiquei, ok, talvez o Senhor dos Anéis não seja pra mim, mas, nossa, eu achei esse livro aqui bem tranquilo de ler. Eu sei que o pessoal fala que é muito descritivo, gente, não me incomodou, nem achei tão descritivo assim, pra ser honesta, mas eu adoro descrições, então talvez não seja parâmetro mesmo pra isso, mas este livro ficou muito marcado pra mim, primeiro, porque foi presente do meu marido, eu sei que são livros que significam muito pra ele. São livros divertidíssimos, que também te botam pra pensar em muita coisa. Uma das frases de livros que eu mais amo está aqui, que é do Gandalf, que diz que tudo que nós temos de fazer é decidir com o tempo que nos é dado. Eu amo essa frase demais. E também foram livros que me acompanharam quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, mas eu ainda morava em Campinas. E, gente, era uma jornada. Eu ia de fretado. Eu lembro que, nossa, eu entrava, eu era a primeira pessoa a ser pega no fretado, era tipo 4h15 da manhã, e eu só ia ser largada na frente do banco, acho que era umas 8 horas, 8h15. Todo dia isso, da semana. Eu lembro que. E aí eu chegava em casa muito tarde, eu pegava o fretado de novo na volta, acho que era umas 5h15, algo assim. E eu chegava em casa, era 9h30 quase. Nossa, foi uma época difícil. E eu lembro que O Senhor dos Anéis me ajudou muito. Eu li os 3 volumes muito rápido, porque, bom, era o que eu tinha pra fazer no ônibus, além de dormir, e eu não costumava dormir muito no ônibus. Foi uma época que eu li muito, inclusive. Podia falar de vários outros livros dessa época aqui, mas o que mais me salta aos olhos, com certeza, é Senhor dos Anéis. Também foi mais ou menos nessa época que eu li 2 livros de que eu gosto bastante. Um veio um pouco antes, um pouco depois, mas eu queria falar deles num bloco só. Aqui nós temos O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu detesto a tradução, este título. A tradução, não tô falando da tradução da história em si, eu tô falando da tradução do título, tá? Porque o título original é To Kill a Mockingbird, inclusive está aqui. Não lembro, gente, qual é a tradução do Mockingbird. Mas, enfim, é um passarinho que não faz mal a ninguém. É um passarinho que só canta. E a ideia é justamente essa, assim, bom, é um livro que fala sobre racismo, tem um homem que está sendo acusado injustamente e a sociedade acaba se colocando contra aquele homem, sendo que aquele homem não faz mal a ninguém, sabe? Eu acho esse título tão delicado, eu não vou falar mais coisas porque, leiam o livro, vale muito a pena, mas foi um livro que me encantou muito, principalmente por conta, como eu disse, desigualdade social é algo que pautou muito a minha graduação. E aqui, bom, não fala exatamente de desigualdade social pensando em renda, mas fala de um aspecto que acaba criando uma diferenciação na sociedade muito grande e favorecendo um grupo em detrimento de outro. E eu pensei muito sobre como ninguém nasce racista. Isso é algo que é incutido por adultos em crianças. E este livro é narrado por uma criança. Eu adoro livros que são narrados sob a ótica de crianças. Então, vale muito a leitura. Eu sei que algumas pessoas que falam que tem problemas. Gente, na minha opinião, todos os problemas que as pessoas apontam em relação a este livro decorrem de um olhar de hoje para o livro. E eu considero muitos desses comentários meio anacrônicos, porque eu considero que se a Harper Lee tivesse escrito nos dias de hoje, talvez essa figura do white savior, né, que fala do salvador branco, etc., do homem branco maravilhoso que vai salvar o mundo, etc., não seria tão clara aqui, mas eu não gosto de julgar o livro sob essa ótica, porque eu acho um pouco anacrônica mesmo. É um livro, foi escrito o quê? Na década de 70, eu acho, é um livro que retrata sul dos Estados Unidos. Eu acho que ela fez um baita trabalho aqui. Poucas pessoas tinham a coragem que ela teve de fazer uma narrativa do tipo. E um livro que também fala sobre racismo, mas um pouco mais recente, é O Olho Mais Azul, aqui da Toni Morrison. Esta edição não é da Companhia das Letras, mas vocês podem encontrar pela Companhia das Letras hoje. E este foi um livro que me pegou muito pela questão da representatividade, porque aqui nós temos uma menininha, que é a Pecola, enfim, que todas as noites reza para ter os olhos azuis. É o sonho dela ser branca, ter o cabelo liso, ela sofre muito preconceito de outras crianças pelas características físicas dela. E é muito triste ver o efeito que esse tipo de coisa pode ter em uma criança. E a gente vê como essas crianças estão sujeitas a tudo isso, a essa coisa de padrão de beleza, racismo e tanto mais
putz, desde tão cedinho. E isso aqui me pegou mais porque eu pensei muito na minha infância, em como eu fui privilegiada por sempre ter conseguido me reconhecer nas bonecas que eu ia comprar. Eu lembro que, por vezes, eu ia escolher bonecas nas lojas com os meus pais e nunca foi uma dificuldade muito grande para mim olhar para as estantes e achar uma boneca que se parecia de certo modo comigo, inclusive as bonecas mais vendidas da época, a Barbie. Eu tinha muitas parecidas comigo e eu lembro que eu achava muito legal, sabe, de ver aquela Barbie maravilhosa e pensar que eu tinha características em comum com ela, ver aquela Barbie Profissões e sempre conseguir me identificar ali. Lendo este livro, eu fiquei pensando nas crianças que talvez a minha época, principalmente nas meninas, porque eu acho que isso é muito mais forte para as meninas, talvez não tivessem conseguido esse tipo de coisa. E aí eu comecei a pensar mais sobre essa questão da representatividade, como isso é importante, ter em quem se espelhar, em círculos de poder, ver pessoas parecidas com você, né? E felizmente essa é uma questão que vem sendo muito mais abordada nos dias de hoje. Eu gosto de vez em quando olhar vitrines de lojas de brinquedo, que é uma coisa que eu gosto de fazer, inclusive. É uma coisa meio peculiar, mas acho que me traz boas memórias. E ver que tem bonecas mais diversas. E este é um livro maravilhoso, Toni Morrison, incrível. E aí vamos para umas duas pedradas. Foi o primeiro livro que eu li deste homem que no meu coração só perde para Lev Tolstói. Falo de Thomas Mann e seu A Montanha Mágica. Esta é uma edição em alemão. Comprei recentemente, eu tive a felicidade de ir para a Alemanha no fim do ano passado e eu pensei, eu não posso deixar de comprar uma edição da Montanha Mágica em alemão porque é um dos meus livros favoritos da vida, disparado. Foi um livro que ecoou muito por aqui. Tem um outro livro que vai aparecer aqui que eu acho que tem muito esse aspecto também. Mas é um livro que eu acho que engloba tudo, sabe? Acho que todas as facetas da humanidade. É um livro que o Mann acaba fazendo para ter um microcosmos da Europa pré-Primeira Guerra Mundial. É muito legal ver como ele coloca isso aqui. A gente tem diálogos incríveis. Não é um livro super fluido, é um livro que exige bastante, mas que vale a pena cada gota de suor que você coloca nisso aqui, porque que é livro. Eu quero muito reler e vamos ver se eu consigo reler em alemão. Queria bastante. Da primeira vez que eu li, eu alternei alguns capítulos, mas assim, se ler Thomas Mann em português já não é das tarefas mais fáceis, dependendo do livro que você está lendo. Em alemão, então, senhoras e senhores, Jesus, mas feliz demais com essa edição e não tinha como este livro ficar de fora. Outro livro que definitivamente não poderia ficar de fora é O Som e a Fúria, de William Faulkner. Um dos meus livros favoritos aí mesmo. Talvez se eu tivesse falado de 3, talvez... Ai, gente, que difícil! Mas vamos falar de 5? Certamente estariam Ana Karenina, O Som e a Fúria e A Montanha Mágica. Com certeza estariam aí entre os... agora eu tô pensando nos 5. Não vai ter isso aqui não, tá? Enfim, um dos meus favoritos da vida. Este livro é um livro que me pega muito pela forma. Eu sei que tem gente que fala que o Faulkner gosta de fazer as coisas difíceis só pelo fato, só assim, pelo... é difícil, e aí vai todo mundo ler meus livros e achar que isso é difícil e que eu sou o máximo. Mas eu juro que eu leio este livro, e é um livro assim que eu li, reli. A gente fez leitura conjunta deste livro, inclusive se você quiser ler, modéstia à parte, eu recomendo fortemente o material que eu produzi, que tá no meu Clube do Livro. Eu vou deixar informações também no meu Clube do Livro aqui. Mas eu acho que foi a leitura conjunta que mais fez sucesso, porque eu entendo que é um livro meio difícil mesmo, meio não, assim, é um livro bastante difícil, então acho que ajuda ter ali a companhia, digamos, de alguém que já leu o livro. Esse livro me deixou fascinada, porque eu li o primeiro capítulo e eu fiquei, gente, o que tá acontecendo aqui? Aí reli o primeiro capítulo. Aí eu fui pro segundo capítulo e eu fiquei, entendi algumas coisas ali do primeiro capítulo. Aí voltei pro primeiro capítulo. Cada capítulo que eu lia, eu relia tudo antes. Então não foi uma leitura muito rápida pra mim, mas eu fiquei obcecada e, pra mim, este livro não poderia ser contado de outro modo. Eu amo demais. Aqui a gente tem também um livro que trata do sul dos Estados Unidos, em uma época de bastante segregação, e nós temos 4 pessoas aqui, 4 narradores diferentes, falando de uma mesma personagem, e essa personagem
nunca tem voz. E várias outras questões aparecem aqui. É uma família que está enfrentando uma decadência, a gente está num período de transição no sul dos Estados Unidos, em que a ordem social que vigorava antes já está em declínio. Eu amo demais. Faulkner maravilhoso. Além do Som e a Fúria do Faulkner também, eu amo Absalão, Absalão, de paixão. Ai, esse homem é incrível. Também teve leitura conjunto com o vinho, aliás, Absalão, Absalão, e agora saindo de uma pedrada para... Ai, meu Deus, como é bom esse livro, que saudade que eu tenho! David Copperfield, de Charles Dickens, nesta edição belíssima da editora Zahar. Este foi um livro que eu li... Meu Deus, já estamos chegando aqui? Acho que a linha do tempo... Pera. Bom, gente, vai ficar um pouco confuso agora, tá? Mas tem livro aqui que eu li antes, já tô achando, a gente volta já. Mas este foi um livro que eu li durante a pandemia. Foi a melhor pedida, porque na pandemia eu fiz algumas escolhas erradas. Eu tentei ler alguns livros que, nossa, empacaram. Uns clássicos mais pesados, que eu queria ler com mais afinco, assim, entendendo mesmo, por exemplo, a Divina Comédia, que eu li o Inferno, eu li um pouco do Purgatório, e aí eu achei que era melhor parar porque eu não tava com cabeça pra empregar o esforço que eu empreguei no Inferno, e... enfim, no livro Inferno. Eu achei que esse esforço tinha valido muito a pena e eu queria ler assim, enfim, vários pontos, mas aí eu lembro que em um momento peguei David Copperfield e foi incrível. Maravilhoso. Escolha acertadíssima, porque este livro é uma delicinha. Aqui a gente tem simplesmente um romance de formação do David Copperfield e olha, aventuras e desventuras. Tem um dos vilões mais odiosos, mas ao mesmo tempo incríveis, mais vilanescos, eu diria. Um dos vilões mais vilanescos de toda a literatura. Personagens, nossa, que te marcam para sempre. É o livro favorito do Dickens. Eu, inclusive, acho o prefácio que o Dickens escreve sobre este livro a coisa mais linda, que ele fala que, como todo pai, é orgulhoso de toda a sua prole, mas que também, como todo pai, sempre tem um favorito, e o dele é David Copperfield. Eu já li boa parte da obra do Dickens e eu entendo o porquê deste aqui ser o seu favorito. Aí, algumas coisas. Bom, tem um aqui que com certeza eu li antes de David Copperfield. Tem alguns outros que a coisa tá um pouco nebulosa pra mim. Mas o que eu com certeza li antes de David Copperfield, porque eu li na faculdade, ainda foi o Só Garotos, da Patti Smith. Esta é uma edição no original em inglês e não só uma edição no original, mas... Peraí. Uma edição autografada pela própria Patti. Eu espero que vocês estejam conseguindo ler. Gente, isso aqui é uma das maiores ostentações da minha estante. Eu comprei em Nova York, em uma das minhas livrarias favoritas de lá, que é a McNally Jackson. Tá, inclusive, tem até o marcador aqui. E nesta viagem, eu estava relendo este livro. Eu fui pra Chicago antes, a Patti nasceu em Chicago, eu nem tinha me tocado disso, aí eu tava lendo aqui, aí ela menciona Chicago, eu fiquei, meu Deus, é verdade, ela nasceu aqui, e eu tava lá, e depois eu fui pra Nova York, e eu visitei muitos dos locais mencionados neste livro, inclusive o Chelsea Hotel. Nossa, eu arrepio de estar naquele lugar onde tanta coisa incrível aconteceu, mas este livro me pegou muito. Primeiro, eu acho muito bonito, no geral. Este é um livro de memórias da Patti, que ela escreve sobre a história dela, e do Robert Mapplethorpe, que foi um grande amigo seu e que acabou deixando este mundo muito cedo, e no leito de morte ela promete para ele que iria escrever um livro contando a história deles, e bom, essa aqui é a promessa dela sendo cumprida. A escrita da Patti é linda, mas eu gosto muito do mundo que a Patti descreve, de toda a cultura efervescente e de como ela absorvia tudo aquilo, porque eu me considero, bom, definitivamente não tão maravilhosa como a Patti Smith de jeito nenhum, de modo algum, mas eu me identifico muito com essa coisa dela de encantamento pela cultura, de querer saber muito mais das coisas, de por vezes parecer uma criança, sabe, em relação a alguns dos seus artistas favoritos. Ela conhece tanta gente aqui, nossa senhora. Ai, eu já quero reler este livro. Foi o livro que eu mais reli na vida. Eu acho que eu já reli 3 vezes. E, com certeza,
relerei outras mais. Amo, 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 amo demais. Ferry Smith, maravilhosa, já li tudo que ela escreveu. Quer dizer, estou lendo agora o mais recente dela, mas, ai, eu amo tudo. Gente, ainda tem alguém aí. Jesus. Bora continuar. Bom, aqui temos um outro livro. Temos 2 livros, na verdade, que estão simbolizando outros livros. O primeiro deles é Dias de Abandono, da Helena Ferrante, que é maravilhoso, mas ele está aqui, na verdade, simbolizando, no caso, a tetralogia napolitana. Que, meu Deus do céu, que livros me acompanharam no comecinho da minha jornada de trabalho já em São Paulo. Eu lembro que eu pegava metrô tanto para ir quanto para voltar do trabalho e, gente, mas assim, era o meu momento no dia, porque foi uma época, enfim, a rotina puxada, trabalhar no mercado financeiro, toda aquela coisa. E eu lembro que o metrô era o tempo que eu tinha pra ler, basicamente. Nossa senhora, como eu aproveitava esse tempo. Era a minha alegria, sabe? Ai, ir pra casa. Ir pra casa pelo ir pra casa em si? Não, ir pra casa porque eu ia ficar ali uns 30, 40 minutos no metrô, lendo A Amiga Genial e toda a tetralogia napolitana. Gente, que livros. Bom, as protagonistas, Lila e Lenor, muito famosas, mas a gente vai acompanhar a vida dessas meninas que crescem em uma vizinhança um pouco vulnerável, de Nápoles, em um ambiente de muito crime, muita coisa estranha acontecendo, famílias que têm seus problemas, e elas são muito amigas e a gente vai vendo então como elas vão se desenvolvendo, às vezes se encontrando, às vezes se desencontrando. E é incrível o que a Ferrante faz nesses livros. Foi, inclusive, o primeiro vídeo deste canal é um vídeo sobre a Amiga Genial, veja só. Sim, porque, juro, esses livros me moveram tanto que eu fiquei, não, gente, pera, eu preciso falar sobre esses livros com mais gente. E aí eu fiz o vídeo sobre a Amiga Genial e eu não tenho esses livros na minha estante. Por quê? Porque é o seguinte, eu não gosto das primeiras capas. Aí eu acabei me desfazendo porque depois veio aquele box, né, que aí tem umas capas que eu acho muito mais condizentes. Mas quem disse que eu comprei o box? Não comprei ainda, mas acaba que o box não tem tanta qualidade, aí eu pensei em talvez comprar as duas. Ai, gente, olha a vida da leitora. Mas não tinha como não falar de Ferrante. Maravilhosa. Não tem como não falar também da grande musa da minha vida, Susan Sontag. Gente, essa mulher. E o meu primeiro contato com a Susan foi através da entrevista completa para a Rolling Stone, aqui. Esta foi uma entrevista lançada em partes e aí depois reunida para ser lançada em um livro só. E é uma entrevista incrível. Muito mérito da Susan Sontag, porque, gente, eu juro, eu lia assim, eu ficava, não, gente, pera, como pode existir alguém assim? Alguém que sabe falar tão bem sobre tudo, sobre diversos assuntos, sobre cultura erudita, essa coisa, né? Cultura erudita, cultura pop. Eu fiquei muito fascinada por isso, especialmente porque hoje em dia, eu acho que, bom, ainda tem, eu vejo isso muito nos comentários aqui dos vídeos, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, inclusive, mas me irrita muito essa ideia das pessoas colocarem os outros em caixinhas, sabe? De, esse fulano gosta disso, então ele não pode gostar daquilo. E tem um momento aqui em que a Susan fala sobre, talvez seja algo bem parecido com isso, que eu ia falar que eu não lembro direito, mas é algo parecido com, se você me pedir pra escolher entre The Doors, que é uma banda, cultura popular, e Dostoiévski, eu vou escolher Dostoiévski, mas quem disse que eu preciso escolher? E eu acho isso tão maravilhoso, porque é isso, sabe? Não é porque você gosta de uma coisa super cult que você não pode gostar de uma coisa mais popular, por vezes mais bobinha. Nossa, e ver alguém do calibre da Susan falar isso, eu fiquei, quer saber? Vamos colocar isso pro mundo mesmo, porque, bom, eu toco piano há muito tempo e eu tenho memória de não apenas um, mas 2 professores, um professor e uma professora, de piano diferentes, que achavam a coisa mais ridícula do mundo eu querer tocar trilha sonora de filme. Então eu ia lá, eu amo bar, levava lá a minha partitura de bar, mas eu também levava um Hans Zimmer da vida. E, nossa, eu lembro assim da primeira vez que eu fiz isso com uma professora específica, que ela olhou pra mim, eu me senti a pessoa menos digna do universo, sabe? Falou, isso é absurdo, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu fiquei, gente, aí fiquei, ok, talvez seja meio errado. E, bom, não só não é errado, hoje eu sei como, inclusive, eu acho que torna alguém muito mais interessante. E isso é um assunto que me ajudou bastante nisso. Livro incrível e foi a minha porta de entrada para tantos outros livros maravilhosos da Susan Sontag. A gente tem vídeo pra caramba sobre ela aqui no canal, coisas dela.
Links estarão aqui na descrição. Eu vou deixar um link, tá? Vou deixar o de sobre a entrevista e vou deixar o de sobre fotografia também. Amo. Vamos para um outro livro que está simbolizando um outro livro, na verdade está representando outro livro, que é este aqui. Bom, é o Divórcio em Buda, do Sandor Mare, mas ele, na verdade, só está aqui porque eu não sei onde está o meu exemplar de As Brasas, que é um livro incrível, lido e relido. A gente releu no Clubinho, que é o meu clube do livro, acho que no ano passado, e eu amo demais. Cresceu ainda mais na releitura e é um livro que torna muito clara essa questão da maturidade. Eu lembro da primeira vez que eu li, eu vi um certo negócio acontecendo, eu fiquei, gente, que absurdo, eu jamais, não sei o quê. Aí, agora, voltando um pouco mais velha pra reler o livro, eu fiquei tipo, entendo esse cara. Ai, isso aqui, um dos meus grandes amores, o Rainer Maria Rilke. Este aqui é o Cartas a um Jovem Poeta, e este livro é incrível. Foi um abraço no meu coração em muitos momentos. Ai, me fez pensar sobre tanta coisa. Foi meu livro de cabeceira. Aliás, meio que é meu livro de cabeceira ainda. Eu tenho alguns livros que vira e mexe ficam ali na cabeceira. A Entrevista da Susan foi um livro que ficou por muito tempo. Tem as cartas da Clarice, estão lá também. Mas tem o Rilke, uma outra edição, que foi a edição que eu li. Essa foi uma edição lançada depois, que aqui tem as cartas do jovem poeta, as cartas do jovem poeta, porque a primeira edição só tinha as cartas que o Rilke direciona ao jovem poeta, mas não tinha as cartas do jovem poeta ao Rilke. Então, esta edição aqui da Editora Planeta traz as cartas do jovem poeta, mas a edição que eu li, que tá toda anotada, grifadinha, está lá na minha cabeceira, porque, juro, vira e mexe, às vezes eu vou deitar, queria ler um negocinho, mas acho que não vou conseguir engrenar na leitura, eu pego o Rilke e funciona muito bem sempre. Amo demais este livro, tem vídeo também aqui no canal, link na descrição. Este livro aqui é um livro de que eu não falo tanto, e eu não falo tanto porque, bom, é um livro esgotado. Eu tenho um pouco de dó de falar dele, porque eu sei que muita gente vai ficar com vontade de ler, mas não dá pra achar. Companhia das Letras, faça alguma coisa, pelo amor de Deus, mas este aqui é O Menos Que Um, do Joseph Brodsky. Aqui a gente tem ensaios dele, e é um dos livros mais bonitos que eu li na minha vida. O Brodsky fala muito aqui sobre cultura, sobre a Rússia. O Brodsky era um autor russo e um autor que foi exilado de seu próprio país. Ele era um poeta. E imagine você, um poeta, ser exilado do país da sua língua materna, sendo que a língua é a matéria-prima da poesia mais do que qualquer outro tipo de literatura, acredito eu. Isso foi, obviamente, um processo muito doloroso para o Brodsky. Ele deixa essa dor transparecer muito aqui. Ele fala muito sobre o caso do Mandelstam, que também foi um poeta russo, mas um poeta que acaba sendo assassinado durante o regime de Stalin. E ele fala do Mandelstam de um jeito tão bonito. Juro, as passagens... Ai, tem muita coisa bonita aqui. Nenhum país adquiriu como a Rússia tamanho domínio da arte de destruir as almas de seus cidadãos. E nenhum homem de caneta na mão pode fazer qualquer coisa a respeito. Eu lembrei agora também de um livro que... Nossa, porque quando eu passei por ele eu tava pensando ainda nos 30, mas depois eu meio que desisti dos 30, dos 30 livros, que é o Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov, que, ainda mais quando você sabe a história dele, é um negócio de partir o coração, mas eu acho que nada em relação a essa coisa da censura e de como muitos artistas de verdade, sofreram na União Soviética com, justamente, o cerceamento de suas liberdades. Que livro. Tem vídeo dele aqui no canal e é um vídeo em que eu sou especialmente generosa na parte de ler trechos, porque justamente já era um livro esgotado à época. Esse livro é mais velho que eu, inclusive, este exemplar aqui, eu acho que é de 94. Tá todo manchadinho, ó. Eu lembro que deu até uma tacada na rinite na época, mas valeu cada espirro. Temos também aqui, do que eu falo quando eu falo de corrida, do Haruki Murakami, que também, nossa, maravilhoso. É um livro que fala do esporte do meu coração. Foi na época que eu estava começando a correr, inclusive, aí peguei isso aqui para ler. Eu adoro como ele entrelaça a corrida com a vida dele como um todo, porque, ai, gente, se tem uma coisa que eu tenho abuso, é o povo da corrida que só sabe falar de corrida. Não gosto.
que o Murakami fala de corrida, mas olha só, do que eu falo quando eu falo de corrida. Ele não fala só de corrida, quando ele fala de corrida. Olha ela. Incrível. E, inclusive, eu acabei escrevendo um texto para minha newsletter com base nisso aqui. Só que a minha versão. Eu vou deixar aqui o link para vocês na descrição também. Estamos acabando, sigam comigo. Acho que o próximo na linha do tempo talvez seria o Stoner, do John Williams. Amo este livro demais. Foi relido também recentemente em leitura conjunta do meu clube do livro. E foi um baita sucesso, porque este livro é maravilhoso. Aqui a gente tem um protagonista que tem uma vida comum, mas a gente vê que tem muita coisa extraordinária em uma vida comum. Eu acho que isso é algo que vem se perdendo um pouco com essa coisa de redes sociais e de todo mundo parece que está vivendo uma vida incrível e só a nossa vida, que é um saco. Também acabou desencadeando um texto na minha newsletter. Eu também vou deixar o link aqui, eu acho que o título dele é inclusive O Resgate do Ordinário. Temos Tove Ditlevsen, aqui este está simbolizando a trilogia completa, a trilogia de Copenhague. Eu amo essa trilogia e eu tenho um sentimento meio especial em relação a isso aqui, porque eu li antes do hype. Eu acho que eu descobri este livro quando eu estava pesquisando sobre a Helena Ferrante, sobre autoras que podiam ser do meu agrado, aliás, de quem gostou de Helena Ferrante, aí tinha isso, eu lembro que tinha uma descrição, eu falei, gente, eu acho que eu vou gostar disso aqui. Aí nem tinha no Brasil ainda, eu fui atrás de importar, esse livro demorou uma vida para chegar, mas eu consegui. E o que eu preguei? A palavra desta mulher não está escrito. Lembro que muita gente falou, meu Deus, precisamos que esse livro seja traduzido, aí a Companhia das Letras, depois até de ver o boom que ela teve lá fora, porque ela foi traduzida para o inglês muito recentemente, acabou trazendo para cá, mas acho que foi uma das minhas panfletagens de maior sucesso. Eu tenho muito carinho por este livro. Não se enganem, não é uma história fofinha. Por vezes a gente fica revoltado com algumas atitudes da Tove. É um livro autobiográfico. A Tove foi uma das maiores, se não a maior escritora dinamarquesa. Ela morre de uma forma muito trágica, ela vive uma vida muito trágica, mas ela escreve sobre tudo isso de um jeito muito bonito, especialmente neste livro aqui. O Infância, o primeiro volume, é o meu favorito. Outro livro que mexeu muito comigo e outra panfletagem muito bem sucedida aqui do canal. Vira e mexe, eu recebo mensagem de gente falando sobre este livro, que leu por minha indicação e que amou e que deu muito certo. O Homem que Aprendeu o Brasil, de Paulo Ronay. Na verdade, é a vida de Paulo Ronay, é a biografia dele, mas é da Ana Cecília Impellizieri Martins. É um livro sobre um homem apaixonado por cultura, apaixonado por livros, pela literatura, apaixonado pelo Brasil. Ele vem para o Brasil exilado da Segunda Guerra Mundial e antes mesmo de chegar aqui, ele já se encanta pelo país. E é muito por isso que ele consegue vir, inclusive. Gente, apenas leiam. Me pegou muito essa coisa assim, eu acho que é muito aquela do humanitário, sabe? É um amor pela cultura. Nossa, incrível. Eu amo demais este livro. E eu acho que um bom parzinho talvez para ele seja... Oh, meu Deus, caíram os livros todos aqui, gente. Vamos seguir, porque daqui a pouco vai até acabar o cartão de memória aqui. É a autobiografia O Mundo de Ontem, do Stefan Zweig. Também uma panfletagem muito bem sucedida do canal. É impossível você, sei lá, ter visto uns 10, 15 vídeos do canal e não ter me ouvido falar deste livro, porque eu amo de paixão. Este livro é incrível, o Zweig. Eu falo que é um bom parzinho porque o Zweig também vem exilado para o Brasil, mas o destino dele é um tanto diferente em relação ao do Paulo Ronay. Inclusive, a Ana Cecília Impellizieri trata disso em um capítulo aqui, e eu gosto bastante do capítulo, mas o Zweig aqui me ganha também por essa paixão dele pela cultura, por vezes até obsessiva, mas eu gosto de pessoas obsessivas, fazer o quê? Mas principalmente pelo retrato de uma Europa que eu acho que nunca mais vai existir, é aquela coisa da bem cosmopolitona mesmo, que Viena foi ali no fim do século XIX, começo do século XX. É um livro também de partir o coração, mas incrível demais. Outro livro de partir o coração, mas também incrível demais, é o De Amor e Trevas, do Amos Oz. Um dos livros, se não o livro mais bonito que eu já li na minha vida. Eu não vou, gente, não vou nem falar muito disso aqui, porque né, é outro que vocês já me viram falar loucamente, tem resenha aqui no canal, mas
Que história. Eu morro de saudade deste livro também e foi lido em um momento muito sensível pra mim. Acho que veio no momento certo. Outro livro que também veio em um baita momento foi O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Eu li em grupo com outras 4 pessoas queridíssimas. A gente discutiu bastante. Boa parte dessas pessoas eu conheci na internet, aliás. Então, foi um momento de estreitar laços com essas pessoas tão queridas. E essa história, gente, o que é Dona Bibiana? Ai, que história maravilhosa! Nossa, como é bom ler livro bom da nossa literatura, né? Isso aqui, baita livro. Eu tenho essa impressão, tá? Me corrijam se eu estiver errada. Eu acho que por vezes fica meio de canto. Eu acho que a gente fala muito do Graciliano, do Jorge Amado, do Machado, obviamente, Clarice, todos merecidamente, tá? Mas eu acho que a gente podia voltar a falar um pouco mais de Érico Veríssimo. Isso aqui é incrível demais, gente. Eu acho que tem resenha para todos os volumes aqui. E já que estamos falando de literatura brasileira, não tem como não falar dele, João Guimarães Rosa e Seu Grande Sertão Veredas. Este, eu tinha falado da Montanha Mágica, que era um livro que tinha tudo, né? Este é um livro que eu acho que tem tudo também. Todas as facetas do ser humano. É difícil falar do que é este livro aqui, porque é isso, ele é tudo. Maravilhoso. Personagens memoráveis demais, gente. Diadorim, Riobaldo, as frases deste livro. Olha o tanto de marcação que tem neste livro, meu Deus. Eu escrevi aqui, ó, minhas passagens favoritas. Gente, esse livro mexeu demais comigo. Lindíssimo. E é um livro que você, olha, pensa, que tristeza deve ser ler um livro desse em tradução. Ainda bem que eu falo português, porque eu posso ler isso aqui no original. Reconheço. E como os esforços dos tradutores ao redor do mundo. Tem, inclusive, a história de, acho que é um tradutor alemão, né? Que é muito bonitinho, eu já vi um vídeo, inclusive, da saga dele para traduzir Grande Sertão Veredas, mas este é um livro que, na minha opinião, é intraduzível. Você só vai sentir realmente tudo que é este livro se você lê-lo em português. Aproveite o privilégio. Eu falei que retomaria Orgulho e Preconceito da Jane Austen, né? Pois é, retomo agora. Este foi um livro que não me ganhou de todo na primeira vez que eu li, mas na releitura, que foi recentemente, minha gente, que livro. É outro livro que vira e mexe, eu tenho muita vontade de reler Orgulho e Preconceito e Emma. Às vezes, quando eu penso, eu preciso de um livro que engate muito bem, que flua, que eu só vá, que eu queira devorar, e aí eu tenho que me segurar para não reler Orgulho, Preconceito e Emma, porque foram leituras muito recentes, mas acho que ano que vem, quem sabe, já tá na hora de reler isso aqui de novo. Incrível, maravilhoso. É um dos livros, falei de livros sobre o amor, né? Este aqui, para mim, é um dos melhores livros sobre amor que a gente tem. Eu falo sobre isso, aliás, no material da leitura conjunta que a gente tem no Clubinho, e tem vídeo também aqui no canal sobre ele. Mas, para mim, a Jane Austen mostra 4 tipos de amor aqui, penso eu, e onde que um é melhor que o outro, por que que o amor que ela coloca aqui como principal é o melhor tipo de amor mesmo. Maravilhoso. Quantas vezes eu disse maravilhoso ao longo deste vídeo, meu Deus. Jesus. Mas, gente, tem que fazer. São os livros da minha vida, né? Mais um russinho. Eu achei que poucos apareceram, mas, gente, apareceram porque eu tava naquela ideia dos 30, tá? Mas aqui, como eu disse, podia falar de Pais e Filhos, não. Acho que eu ia falar de Memórias de um Caçador, que pra mim é o livro mais belo do Turgenev. Aí a gente tem o Gogol também, incrível. Tem o Pushkin. Ai, que delícia. Mas vamos falar deste russo aqui que demorou pra me ganhar também. E é ninguém mais, ninguém menos que Dostoiévski e seu Irmãos Karamazov. Para mim, este é o grande livro de Dostoiévski. Outro livro que mexeu muito comigo. Para mim, ele entrega o melhor de Dostoiévski. A gente tem aqui toda aquela análise da psicologia humana, aquelas maluquices do Dostoiévski que só ele sabe fazer, mas uma história muito boa também. Porque, por exemplo, Crime e Castigo, eu fiquei, gente, essa coisa da análise da psique, que coisa incrível, mas eu queria uma história muito legal que me envolvesse para acompanhar. E aqui em Os Irmãos Karamazov, para mim, Dostô entregou absolutamente tudo, e eu queria ter lido este livro mais cedo. Eu acho que quando eu estava ali meio questionando a minha fé, eu sou agnóstica, eu teria gostado de ler algumas coisas aqui naquela época. Muito bom mesmo. Outro que com certeza será revisitado ao longo da minha vida, assim como
Ai, gente, é outro romance de formação incrível. Este é pouquíssimo falado, mas merece ser mais conhecido. A gente tá com tradução aqui. Não sei sobre a qualidade da tradução, também quem sou eu para falar? Tradução do norueguês. Enfim, este é o Kristin Lavransdatter, da Sigrid Undset, que foi uma prêmio Nobel de literatura, foi a segunda mulher a ganhar um prêmio Nobel. Gente, eu acho que esse é outro livro universal, que tem tudo aqui. É impressionante. Aqui a gente acompanha a vida da da Kristin Lavransdatter, que dá título ao livro. É um romance de formação também, mas o cenário aqui é simplesmente a Noruega medieval. E a ambientação que essa mulher faz, os personagens. Ai, dá vontade de reler já. E esse livro também me acompanhou em um momento muito difícil. Eu lembro que, nossa, era o meu momento, chegar, deitar na cama finalmente, reler não, né? Ler isso aqui. Eu tenho muita saudade. Romance de formação, gente, pra mim, eu me apego muito. David Copperfield, Christine. Eu morro de saudade desses personagens. Outro livro, e aí não um livro, mas um quadrinho, na verdade, também. Muito recomendado por mim. Muita gente aqui já ouviu falar. É o A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, da Liv Strömquist. E é o outro livro sobre amor. Este quadrinho, na verdade, tem subtítulo O Amor nos Tempos do Capitalismo Tardio, ou Por que as Pessoas se Apaixonam Tão Raramente. Hoje em dia vai sair um episódio no meu podcast sobre isto aqui, então fiquem ligados. Ai, isto aqui, um monumento, Manual da Faxineira, da Lucia Berlin, não sei como se fala, só sei que ela é uma rainha. Este é um livro de contos, eu amo contos, e tem sensações que a Lucia descreve, aliás, como ninguém. Tem um conto aqui em que ela vai falar de uma personagem que vai mergulhar com um cilindro, e é incrível quando um escritor consegue colocar em palavras coisas que você sentiu, mas que não conseguia verbalizar. Foi o que aconteceu comigo lendo este conto. Eu mergulho de cilindro, eu tenho certificação, e foi incrível ler a descrição de um mergulho aqui pela Lucia. Gosto muito dos temas abordados. Tem um vídeo também bem longo aqui bem completo, vamos colocar assim, sobre ele no canal. Amo demais. E para encerrar, meu Deus, encerrar? Sim, gente, o último livro. Eu não vou nem ficar caçando muitos outros na minha cabeça, porque senão eu vou lembrar de outras 1000 coisas que poderiam ter aparecido aqui. Vamos encerrar logo. As Pequenas Virtudes, de Natalia Ginzburg, que foi a minha melhor leitura do ano passado. Este livro é muito incrível. Os 2 ensaios finais, para mim, se o livro fosse só eles, estava maravilhoso. Mas o livro é muito mais do que isso. Este livro reúne ensaios da Natalia Ginzburg, escritos entre 44 e 1962, e falam de tudo, mas principalmente de relações humanas. Outro livro que é difícil falar. E olha que ele é pequenininho, mas é daqueles também que tamanho não é documento. Este tem sido um livro que eu tenho dado muito de presente para as pessoas, e até agora todo mundo que eu presenteei falou que amou de paixão. Natalia Ginzburg, As Pequenas Virtudes. E assim, minha gente, encerramos. Meu Deus do céu. Não travou o vídeo. Eu estou em silêncio mesmo aqui, pensando sobre tudo isso. Nossa, gente, se vocês puderem, formem leitores. É muito legal ver a vida assim através de livros. Sem palavras. Só muito feliz que este vídeo saiu. Espero que vocês tenham pegado muitas recomendações boas. Se quiserem deixar também outras recomendações de livros que marcaram aí os 30, 40, 50, quantos anos sejam de vocês, eu vou adorar ver aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e vamos ver se o próximo vídeo não sai com uns 30 minutinhos, porque os últimos, bens a Deus, né? Espero que vocês tenham gostado. Beijo pra vocês e até os próximos vídeos. Gente, para tudo. Faltou um. Antes de encerrar o vídeo, é óbvio, o pessoal do canal deve ter, a freguesia aqui, né? Deve ter ficado, que é isso? Cadê? Tá aqui. O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Meu Deus!
Ele ficou escondidinho debaixo dos outros e acabou sendo esquecido. Mas, gente, incrível, maravilhoso. Maravilhoso aqui de novo, sim. Apenas leiam. Tem vídeo aqui sobre ele e sobre um que poderia facilmente estar aqui também, que é o A Louca da Casa. São livros em que a Rosa fala sobre processos criativos, sobre literatura e um tantão de outras coisas lindas. Amo demais este livro, recomendo muitíssimo. Agora sim, deixa eu ir embora antes que eu lembre de outro.